Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Frederico Francavilla e hoje a gente vai falar sobre pena de morte, assunto dificilíssimo que te requer pegar e recrutar todas as suas habilidades filosóficas para pensar e discorrer sobre o assunto. Então vem comigo pra gente criar ideias e discutir pensamentos, né? Primeiro de tudo, ressaltar que a minha ideia com esses vídeos aqui no YouTube é basicamente criar um reduto na internet de conhecimento, informação e conteúdos valorosos e conteúdos com conhecimento mesmo, sabe? Eu não sou nenhum ultragênio, nenhum especialista, mas eu sou, como digo na minha bio, eu sou um cara ordinário querendo repassar conhecimento. Eu acho que a internet hoje em dia ela é cheia de merda, em bom português, né? Cheia de merda em todo lugar. Aqui você não acha mais conteúdos, é muito raro você conseguir achar conteúdos verdadeiramente bons que te façam melhorar, que te façam pensar e sem coisas hiperestimulantes, né? Você só de estar vendo um vídeo de um cara falando sem nenhum tipo de estímulo externo, sem nenhum Subway Surfers correndo embaixo, sem nada, já é um campeão. Então, compartilha esse canal, se você gostou, dá o like, se inscreve, comenta aí, vai ajudar muito o meu trabalho e vai também repassar esse tipo de conteúdo para mais gente. Então é isso aí, vamos falar, né? A pena de morte, ela é uma questão, assim, eu acho que como a maioria das questões filosóficas importantes, é uma questão que não é nada simples, porque ela engloba várias, assim, você pode ter várias visões sobre o mesmo tema você pode ter a ótica religiosa, você pode ter a ótica moralista, você pode ter uma ótica utilitarista, você tem vários jeitos de olhar, e dentro desses jeitos de olhar tem várias raízes, assim, por exemplo, se você fala assim, um cristão deveria defender a pena de morte? É difícil, é muito difícil, porque ao mesmo tempo que se você pega, por exemplo, no Velho Testamento, em Romanos, ele fala que o governo, ele fala, se não me engano, que o Estado teria a legitimidade de punir alguém com a espada, né, que ele se refere à pena de morte, mas depois, quando você vê o Novo Testamento, você vê que Jesus, ele meio que fala que você não pode se vingar e que você tem que amar o próximo, não sei o quê. Então, assim, é muito difícil esse tema, mesmo na ótica religiosa. Aí, na ótica utilitarista, eu acho que a pena de morte seria uma coisa aceitável se você olha de uma ótica utilitarista. Utilitarismo é legal pesquisar se você não sabe o que eu tô falando, porque esse termo a gente vai falar bastante ao longo dos vídeos. E sobre uma ótica... Cara, assim, enfim, tem várias óticas. Não vou comentar cada uma, mas você consegue entender a profundidade desse assunto, né? E é importante para nós fazermos exercícios filosóficos sobre tópicos importantes para a sociedade, porque desse jeito primeiro que você vai estimular sua mente, estimular sua criatividade, recrutar, tipo, as coisas que você tem no seu cérebro, elas vão ser colocadas à prova quando você tenta quando você faz esses exercícios filosóficos com você mesmo, né? E a filosofia ela é muito importante para a sociedade ser o que ela é, né? A filosofia basicamente, eu acho que a vida basicamente cara, a vida filosófica é tipo, todos os dias, a todo momento, perguntas vão ser jogadas pra você e a filosofia vai responder essas perguntas. Exemplo, o cara ele tem contato com alguém, sabe, com alguém que já tá... Eu tive esse negócio hoje, assim, né? Eu tava na rua, assim, de carro, dirigindo, e, cara, teve um velhinho, tava no trânsito pedindo dinheiro, e, cara, me veio uma dúvida filosófica absurda de, tipo, cara, tadinho esse velhinho, cara. Qual que é o sentido da vida dele, assim? Porque, pô, é uma coisa tão profunda, assim, sabe? Porque, pô, o cara tá tadinho, cara, tá na rua, ele não parecia um usuário de droga, assim, é lógico que é muito difícil saber a história do cara, mas a vida, ela vai te jogando perguntas filosóficas a todo momento, e você exercitar esse tipo de pensamento, eu acredito que seja saudável, né? E a pena de morte é uma... Cara, eu acho que assim, eu acho que talvez seja um dos exercícios mais complexos, porque você precisa ter várias opiniões sobre várias coisas. Eu já vou explicar. Beleza. O que eu acho sobre a pena de morte, né? Já vai pensando aí o que você acha, já vai comentando aqui. Comenta antes de eu falar, porque aí depois, quando você escutar minha opinião, pode ser que você mude, ou pode ser que você tenha uma opinião diversa, mas faça um comentário do que você acha você acha que a pena de morte é certa ou não. O que eu acho? Eu acho que é o seguinte. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é o Estado, né? Aí também eu já meio que explico porque você, para opinar sobre esse tema, tem que entender sobre várias coisas. Porque você entender o que é o Estado é importantíssimo nesse aspecto, porque basicamente o Estado
tolhendo a vida de um ser humano, de uma pessoa que, em teoria, teria o direito fundamental à vida. Né? Então, o que é o Estado? O Estado, eu acredito, né, talvez a gente conseguiria pesquisar definições melhores, né, mas é uma organização social em um determinado local. Então, em um determinado local, essas pessoas se organizaram para organizar o jeito que aquela sociedade iria quais rumos essa sociedade vai tomar. Né? Então, o Estado é uma organização social. São pessoas se organizando para organizarem, para fazerem leis e organizarem uma determinada parte da população mundial. Enfim, você conseguiu entender mais ou menos o que seria o Estado. Né? E por que uma organização de pessoas teria a legitimidade de tirar a vida de alguém? Né? E aí, pensando nisso, eu pensei assim, cara, eu acho que um cara que mata e mata uma criança, por exemplo, eu não acho que esse cara tem direito à vida. Eu acho que esse cara aí, ele, na verdade, assim, eu acho que esse cara cometendo esse ato atroz, assim, ele não tem direito à vida, ele não tem direito de continuar, sabe, no nosso mundo. Isso que eu sempre acreditei moralmente. Então eu sempre tive uma tendência a acreditar que a pena de morte é, sim, válida. Mas, a partir do momento que eu comecei a fazer um exercício interno de o que é o Estado, eu percebi que, cara, apesar do cara, eu achar que o cara não tem direito à vida, o Estado também não tem a legitimidade de fazer isso. Entendeu? O Estado não é legítimo o suficiente para tirar a vida de alguém. Não tô falando que não tem que ter Estado, não sou anarcocapitalista ou algo do gênero assim, não mesmo. Mas eu acho que o Estado tem suas limitações e uma das limitações do Estado é não poder tirar a vida de alguém. Eu acho que isso é uma coisa bem dura, né? Agora está sendo discutido muito isso pelo assassinato do Charlie Kirk, né? Agora parece em Utah, que é o estado que ele foi assassinado, tem pena de morte e parece que o cara... e parece que eles estão pedindo pena de morte pro cara porque foi homicídio qualificado e sabe, planejado, etc. Então, assim, tem várias nuances e eu acho que eles estão tentando fazer pena de morte pro assassino de Charlie Kirk. Né? Então, está sendo muito discutido isso neste momento, por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Então, a minha opinião sobre pena de morte é que apesar do cara que faz um ato, né, que comete uma atrocidade do gênero, não poder estar mais vivo, eu não acho que ele deveria estar mais vivo, não é o Estado, nem uma pessoa, nem alguém, não é o Estado que vai definir esse direito à vida da pessoa. Né? Eu acho que o Estado tem sim a legitimidade de tirar alguém do convívio social. Eu acho que a prisão perpétua é algo justíssimo. Aí você fala assim, mas que absurdo deixar o cara pro resto da vida na cadeia. Assim, é só não se envolver, é só não cometer crime. É muito simples. É lógico que injustiças acontecem e a gente precisa batalhar para que injustiças aconteçam cada vez menos, o sistema judiciário seja mais sólido em termos de justiça, né? Mas é impensável, o Brasil, por exemplo, que assim, essa quantidade de impunidade, né? O Brasil é um país que o crime, via de regra, compensa, né? A gente, além de ter várias complicações e dificuldades para prender alguém, ainda existe um regime de progressão de pena, a gente tem limite, acho que no máximo 30 anos de cadeia, tem vários problemas no nosso sistema prisional, o sistema carcerário é uma bosta. Então, assim, existe muito problema no Brasil e eu acho impensável que um país não tenha prisão perpétua. Porque, assim, com o exemplo que eu dei, né, o cara matar e estuprar uma criança, assim, você realmente acha que esse cara deveria, algum momento sair, algum momento ter a liberdade dele dada de volta? Esse cara é doente, não sei o que. Cara, esse cara é um criminoso, hediondo e não merece mais estar em sociedade. Né? Assim, eu acho que um dos papéis da organização social é tirar pessoas que... Né, tipo, limitar a liberdade de pessoas que vão limitar a liberdade de outras pessoas de uma maneira muito agressiva. Não sei se você conseguiu entender o que eu quis dizer aqui. Enfim, então, sobre prisão perpétua, tem que ter pena de morte, eu não acho que o Estado tenha essa legitimidade, né? Tem várias óticas, como eu te disse, né? Tem gente que não quer pena de morte por uma questão moralista, né? Então o cara ele acha que o cara tem direito à vida, que é direitos humanos, não sei o quê. Mas eu acho que esse argumento cai por terra meio rápido, né? Você fala assim, cara, por que alguém... Eu acho que começa a virar alguém que comete um ato hediondo, né? Alguém que comete uma atrocidade tão grande, eu acho que esse cara passa a ser inimigo, né? E aí entra todo o lance de
direito humano do inimigo, né? Não sei, direito penal do inimigo? Não sei, tem algum lance desse gênero, que é quando o cara passa a ser inimigo seu, né? Inimigo da sociedade, as leis têm que também as leis também têm que ser diferentes para esse cara. Por exemplo, um cara que é envolvido com uma facção criminosa. Este cara, ele é um cidadão, ele nasceu no Brasil, ele é brasileiro, ele tem esse negócio, mas ele não é um cidadão normal brasileiro. Ele pertence a um grupo que, basicamente, dentro do território brasileiro, faz faz um fronte contra a soberania do Estado. Então, este cara é um inimigo dentro do nosso território. Um cara que tem envolvimento com facção criminosa não é um cidadão brasileiro normal. Ele é um inimigo da sociedade brasileira. Né? Isso aí é um negócio que... isso aí também a gente pode discutir em um vídeo futuro, mas assim, tem toda essa questão do direito penal do inimigo, não sei o quê. Então as leis têm que funcionar diferente para as pessoas que são inimigas da sociedade. E alguém que comete um ato horrível que mereceria pena de morte, esse cara tem que ser julgado como um inimigo e não como um cidadão normal. É diferente, por exemplo, vou dar um exemplo escroto, mas é um exemplo que poderia acontecer. Um cara que é normal, trabalhador, paga conta, tem família, não sei o quê. Um dia ele bebe um pouco, sai de carro e bate e mata alguém, né? Este cara, apesar de ter cometido um ato horrendo, ele não é um inimigo, sabe? Ele não é um inimigo da sociedade. Ele tem que ser preso, ele tem que pagar pelo que fez, tem todas essas... tem um monte de nuances, mas ele não tem que ser julgado como inimigo. Pessoas que cometem atos horríveis, mesmo que uma vez na vida delas, ou pessoas que participam de grupos que vão contra a soberania do Estado e a soberania, tipo, que fazem mal para a sociedade, é diferente também de um grupo, porque aí a gente teria que pensar em relação a, tipo assim, tá bom, se tem um grupo separatista, esse grupo tá indo contra a soberania do Estado, ele tem que ser considerado um inimigo? É difícil, porque assim, esse cara, em teoria, ele não tá atacando a liberdade de ninguém, ele só tá querendo fazer um movimento dele de uma forma pacífica, então assim, eu acho que isso aí teria que ser discutido, né, enfim. Viajei muito, passei sobre vários temas num assunto que deveria ser só pena de morte, mas eu acho que assim é interessante. Uma das coisas boas de você falar ideias é que as outras ideias vão fluindo e você vai botando pra fora. Então, me diga o que você acha do assunto, me diga o que você pensa sobre isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Lembre-se sempre de deixar o like e se inscrever no canal. E muito obrigado, galera. Próximo vídeo é sobre... sobre perguntas filosóficas, né? Bem interessante esse vídeo, a gente vai fazer provavelmente uma série sobre isso. E vamos lá, vamos pra cima. Valeu!